No vídeo anterior, a gente construiu um algoritmo que faz a conversão de polylines em alinhamentos. Esse vídeo é a continuação daquele algoritmo, porém com várias melhorias. Então dá uma olhada aqui no que você vai ver aqui nessa aula de hoje. Eu vou selecionar aqui todas as polilinhas, vou escolher o estilo, e aí o comando agora, ele me pergunta, ele aplica um zoom em cada polyline e me pergunta qual é o nome que eu quero para aquele alinhamento. Então dessa forma, a conversão, das suas polylines se tornam mais dinâmicas, E a questão da especificação do nome também melhorou bastante, porque você consegue ver qual é a polyline atual do looping ali durante a conversão. Então fica aí nesse vídeo, se inscreve no canal aí para dar uma ajuda. Então a primeira alteração que eu vou fazer aqui no código é transferir esse for. A gente vai remover a transação, Na verdade a transação ela vai ficar dentro do for, ok? Inicialmente aqui eu vou pegar essa transação, esse using transaction aqui, eu vou levar ele para dentro do for, ok? Então faço esse movimento aqui, Então agora eu tenho uma transação para cada alinhamento que vai ser convertido, ok? Por que isso? Lembrando que a transação, qual que é o papel da transação? O papel da transação é confirmar todas as alterações que são feitas no banco de dados. Ou seja, quando você cria o alinhamento, essa transação ela precisa dar um commit para que você consiga visualizar esse alinhamento ali na área gráfica. Quando a gente coloca uma transação dentro desse for, ou seja, uma transação para cada alinhamento, você vai conseguir visualizar esses alinhamentos sendo criados ali um a um. Isso é bom para que a gente consiga, por exemplo, perguntar os nomes das ruas, e também ir dando zoom ali nesses alinhamentos, porque a gente vai precisar de transações, durante esse processo para poder executar algumas ações, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora vai ser perguntar qual é o nome da rua. Então, para cada for, que ele executar aqui, ele vai perguntar para a gente o nome que a gente quer para a rua. Para isso, a gente vai precisar de um prompt string option, Então, vou colocar aqui como opt nome. Vou criar aqui um prompt string, A mensagem que a gente vai colocar aqui vai ser o seguinte, Especifique o nome do alinhamento, ok? Então, logo após o for aqui, eu coloco um opt nome. Aqui a gente vai configurar para permitir espaço. Então, vou pegar aqui o opt nome, ponto, allow spaces, Vamos configurar aqui como true. Beleza? Essa configuração aqui do prompt string option, ela pode ficar fora do for. Beleza? Para a gente não declarar ela toda vez que se a gente tiver 10 polilinhas, ele vai fazer essa declaração aí 10 vezes. Então a gente declara ele uma vez só e coloca ele fora, beleza? Aqui dentro do for a gente vai então perguntar o nome da rua. Então o que eu vou fazer? A gente vai declarar um prompt result, tá? Então prompt result, colocar como resultado nome, que vai usar lá o manager usando o doc editor, como getString. E aí a gente passa o nosso opt nome dentro do getString, ok? A gente vai verificar o seguinte, se o resultado do nome, o status dele foi diferente de ok, a gente vai dar um continue, tá? Ele não vai fazer o alinhamento, se o nome não foi especificado. Ele continua o comando, então se por acaso você não especificar o nome para uma determinada polilinha, ele vai prosseguir o comando perguntando o nome aí das outras e executando a criação, beleza? O comando não para, beleza? Se você quiser que ele pare, então aí você dá um return aqui, um exit for, alguma coisa assim, beleza? Então, voltando aqui no Civil 3D, vamos construir a função que vai aplicar o zoom para a gente ali, em cada polilinha que foi selecionada. Então, no looping atual aqui do for, nesse contador,
para cada polyline, ele está executando o looping, ele vai dar um zoom para a gente em cada polyline atual do loop, ok? Para isso a gente vai aplicar aqui, ó, a gente vai precisar receber essa polyline para a gente pegar ali os pontos mínimos e máximos dessa polyline. Eu também vou aplicar uma coloração diferente em cada polyline que está sendo feita ali, né, a questão da especificação do nome dela, beleza? Então, para isso eu vou copiar essa transação, eu vou precisar aqui abrir uma outra transação, ok? A gente vai trabalhar com múltiplas transações, porque a gente vai precisar confirmar alterações, ok? Então, por isso que eu abro uma segunda transação, né? Aqui na região superior. Então, na verdade, essa aqui vai ser a primeira e essa aqui vai ser a segunda transação que efetivamente vai criar o alinhamento. Então, a gente pode abrir múltiplas transações, né, para confirmar aí essas alterações, ok? Então, vamos receber aqui, ó. Então, vamos receber a polyline PL, né? Vamos fazer aqui já a conversão, né? Vamos pegar lá o get object e vamos passar, né? Eu vou copiar esse trechinho aqui de baixo que recebe o ID da polyline, mais fácil, ó. Então, copiei e colei. Aqui eu uso esse ID da polyline, abrindo ela para escrita, tá? Então, vou abrir aqui a polilinha para escrita, ok? Então, fiz a abertura para escrita porque a gente vai trocar a cor dessa polyline. Então veja, eu estou usando aqui o ID da polyline nessa transação e também estou usando o ID da polyline nessa transação. Vamos simplificar aqui, ó. Eu não preciso mais desse trecho, né, que recebe ali. A gente vai remover essa duplicidade. E aí eu vou retirar esse ID da polyline de dentro da transação, né? Porque é uma variável que é comum nas duas transações. Então eu posso declarar ela aqui apenas uma vez na região superior do for, beleza? Então a gente já elimina uma linha aí de código. Vamos trocar então a cor da polylinha e também vou dar uma espessura ali maior para que a gente consiga visualizar certinho ali na tela, ok? Então, após a recepção aqui da polyline, a gente vai chamar aqui a pl.colorindex. Vou jogar aqui a cor, por exemplo, de número 4, né? Acho que é a cor azul. pl.constantWidth, que é a largura dela. Vou jogar aqui, por exemplo, para 2, ok? Agora a gente vai aplicar então o zoom, né? E vamos rodar aí esse código para a gente ver qual que é o comportamento real ali no Civil 3D. Para a gente poder aplicar o zoom, a gente vai trabalhar com viewports. Então a gente vai precisar ter o ponto mínimo da viewport, o ponto máximo da viewport e o centro dessa viewport. Aqui na programação, a gente vai dar um zoom em cada polyline. Então, a própria polyline tem essas informações que a gente precisa. Então, como que a gente vai receber essas informações aqui na polyline? Então, eu vou declarar aqui um point 3D, tá? Eu vou chamar de min point, tá? Ou ponto mínimo, vou chamar de ponto mínimo, tá? Tá melhor. O ponto mínimo ele vem de pl.geometryExtends.minimumPoint, min point, né? Eu copio essa linha. Agora eu tenho um ponto máximo, né? Então, o ponto máximo é igual ao max point, tá? O que são esses pontos? Se a gente pegar, por exemplo, eu vou desenhar uma outra polilinha aqui do lado para ficar mais fácil a explicação, né? Se a gente pegar essa polyline aqui, o que é isso? Ele vai fazer um retângulo, né? Que ele chama de Geometry Extends, ao qual o ponto mínimo vai ser esse ponto e o ponto máximo aqui vai ser esse outro ponto aqui, beleza? Enquadrando ali, né, a geometria real do objeto. Então nós temos esses dois pontos. Agora a gente consegue então aplicar o zoom. Para a gente poder aplicar o zoom, a gente vai chamar lá o manager, ó, manager docEditor. Aí ele tem um set current view, que ele vai setar a vista atual.
Isso é uma classe do tipo ViewTableRecord. A gente vai precisar criar, então, um objeto, né, com essa classe, ViewTableRecord. Então, vamos criar aqui em cima. Então, eu vou declarar um ViewTableRecord, vou chamar de vista, né? VP de viewport é igual ao new ViewTableRecord. A gente vai configurar primeiro aqui, ó, o centro, né? O center point, que é o quê? Quando você movimenta aqui o seu zoom, né? Essa viewport ela tem um centro. Então, o centro dessa viewport vai ser calculado utilizando o x do ponto mínimo, né? Mais metade da largura, o y do ponto mínimo mais metade da altura. Então a gente encontra o ponto central aqui da viewport. Vamos calcular isso aqui então na programação antes da gente definir aqui essas informações. Lembrando que o center point ele é um point 2D, beleza? Então a gente vai calcular primeiro a largura e a altura, depois a gente faz o cálculo desse center point. Eu vou declarar um double aqui, vou chamar de largura, é igual. Eu vou usar o ponto máximo, né, ponto x, menos o ponto mínimo, ponto x. Tá? Então estou pegando lá o meu ponto máximo, estou subtraindo ali o meu ponto mínimo, o x do ponto mínimo, então eu tenho a diferença de valores ali, que me dá que dá a nossa largura, ok? A mesma coisa que vai ser a nossa altura. Então eu vou ter um double, chamado de altura, é igual ao ponto máximo, né, ponto y, menos o ponto mínimo, ponto y. Então a gente chega na nossa altura. Agora a gente declara então ó, o nosso point 2D, chamado de ponto centro, é igual a new.2D, aonde a gente vai pegar o x dele, né? Vai ser o nosso ponto mínimo, ponto x, mais, abro aqui o parêntese, né? Pego a largura dividido por 2, vírgula. Vamos agora calcular a coordenada y dele. Vai ser o nosso ponto mínimo, ponto y, mais a nossa altura, né? Dividido por 2. Fechamos o parênteses aqui e já temos o nosso ponto de centro calculado. Beleza? Agora a gente vem no vp.centerPoint, passamos aqui o ponto de centro, né? Ponto centro. E aí a gente vai configurar agora a largura e a altura da viewport. Então eu tenho aqui o height, né, que é a nossa altura, e tenho o vp.width, que é a nossa largura, beleza? Então, dessa forma aqui, já temos a nossa viewport de zoom configurada, né, sobre a polyline atual do looping. E aí eu passo o nosso VP aqui dentro. Vou dar um ponto e vírgula, né? E dentro desse using aqui, dessa transação, basicamente a gente vai ter esse código aqui, que vai aplicar o zoom e vai trocar a cor atual ali da polyline. Bom, agora eu vou testar aqui para ver qual que é o comportamento, né, desse código que a gente escreveu agora há pouco. Então, eu vou chamar lá o converter a alinhamentos, vou selecionar aqui as polilinhas, né, e vou dar um Enter. Ele vai perguntar para a gente qual é o estilo, né, do alinhamento, estilo do label, vou dar um OK. E olha que legal, ó, ele aplicou o zoom aqui para a gente, né, trocou a cor da polyline e perguntou aqui, ó, especifica o nome do alinhamento. Então, a gente vai especificar, por exemplo, rua 1, Enter. Ele deu um outro zoom, né? Então, rua 2, rua 3. Rua 3, 4, né? E rua 4. Então, galera, olha só, tá funcionando perfeitamente a questão do zoom, né? E também essa questão de aplicar as cores aí, né? Conforme a gente está ali naquele looping atual, para que a gente consiga saber qual o alinhamento que a gente está dando um nome ali naquele momento. Então agora falta a gente de fato utilizar esse nome, né, que é especificado, e também restaurar a cor da polilinha
caso ela não seja configurada para ser apagada, né? No nosso formulário tem uma opção de apagar a polyline lá. A gente quer restaurar essa cor aí, caso não for para ser apagado. Então eu vou guardar o valor atual aqui da polyline, tá? Em uma variável fora, tá? Então nós temos aqui, ó, o PL Color Index, que é um int, e temos aqui o Constant Width, que é um double. Então eu vou declarar aqui um int aqui fora, vou chamar ele cor PL, né? Vou deixar ele valendo zero, tá? Porque ele vai receber um valor de qualquer forma. E aqui eu vou colocar como largura PL, ok? Também valendo zero. Antes da gente definir aqui o valor atual, a gente vai salvar, né? Então, cor PL é igual a pl.colorindex. Então estou salvando lá fora. E a largura aqui a gente vai usar o constant width. Então a gente guarda o valor atual, depois a gente define o valor que a gente quer. E logo após aqui do using, né, ó, nós temos um using. Logo após esse using, eu vou verificar se na janela, né, então se na janela apagar polilinha, né, foi igual a false, ele não foi configurado para ser apagada, a gente vai precisar então restaurar essa cor. Eu vou usar uma nova transação aqui. Na verdade, a gente pode até usar essa transação aqui mesmo, né? Ó, que já está criando a polyline, perdão, que já está criando o alinhamento. Então, aqui no finalzinho da transação, ó, eu vou chamar lá a nossa. Eu vou precisar, na verdade, receber a polyline, né? Então, pego aqui em cima, ó, recebo a polyline, né? Então, coloco aqui. E aí a gente configura, ó, pl.colorindex é igual a cor PL e pl.constant width é igual a largura PL. Beleza? Então dessa forma a gente restaura, né, o status atual da polyline antes de executar o comando, tá? Para que elas não fiquem com todas as cores azuis aí durante a finalização, né? Depois que ele finaliza o comando, ele restaura a cor. Beleza? E agora a gente vai trocar aqui nesse trechinho, ó, onde é o nome, né, do alinhamento. A gente vai chamar lá o nosso resultado nome.stringResult, ok? Vamos compilar e vamos testar isso aí lá no civil para a gente poder ver de fato aí o resultado, né? Dá um Ctrl Z aqui. Vou criar mais algumas polylines aqui, ó. A gente poder observar a questão aí do zoom, né? Então, vou dar um net load, vamos carregar. Então, converter alinhamentos, vou pegar todas as polilinhas, enter, os estilos, né? Ok. Olha só, clicou o zoom, esse aqui vai se chamar rua 1, vou chamar esse aqui de eixo 2, rua 4, por exemplo, né? Rua 7, rua 8, rua 9, rua 10, né? Olha que legal. Todos os alinhamentos foram convertidos exatamente com os nomes aí que a gente especificou. Beleza? Se você gostou desse vídeo, gostou dessas melhorias, então dá um joinha aí e se inscreve aqui no canal. Um abraço. Até o próximo vídeo.